Agora eu quero falar de saúde e de uma informação que chamou muito a atenção de todos. Nos Estados Unidos, cirurgiões realizaram pela primeira vez um transplante em um homem que recebeu um coração de porco. O órgão animal geneticamente modificado era a única opção disponível para David Bennett, que tem uma doença cardíaca terminal, de acordo com os médicos. O homem de 57 anos passa bem depois do procedimento experimental feito no fim de semana. Essa operação durou 7 horas, foi autorizada no fim do ano passado pelo FDA, que é o órgão equivalente à Anvisa lá nos Estados Unidos. A cirurgia pode abrir caminho para novas técnicas e também aumentar as chances de sobrevivência de pacientes que esperam muito tempo na fila de um órgão para transplante, né? E principalmente resolver a situação da escassez de órgãos para quem depende disso para viver. Dani. Evandro, se a gente está falando de coração, doutor Calil tem que entrar aqui com a gente para a gente conversar sobre esse assunto, para explicar para a gente um pouco mais sobre essa cirurgia. O doutor Calil, Roberto Calil, é presidente do conselho diretor do INCOR, diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, apresentador também aqui da CNN. Doutor Calil, bom dia para o senhor, boa tarde, já viramos 12:04. De que forma, como isso é possível, ter um coração de porco em um humano? Boa tarde a todos. Um dos principais problemas do transplante não são as técnicas de transplante. A cirurgia já é convencional no mundo inteiro, se faz a mesma técnica, inclusive medicações para evitar a rejeição são conhecidas há décadas. Então, o resultado de um transplante cardíaco é muito bom. O grande problema é a falta de doadores, muitas vezes, porque principalmente, nós não temos doadores. No Brasil, as pessoas esperam um transplante cardíaco, falando em transplante cardíaco, às vezes anos, e acabam falecendo antes do próprio transplante aparecer o doador. Então, as doações, eu gosto sempre de chamar a atenção, estão muito aquém do que deveriam ser nesse país. Em relação a essa cirurgia, há 40 anos atrás, o Dr. Bayles ele tentou transplantar o chamado xenotransplante. Isso se chama xenotransplante, quer dizer, coração de outras espécies no homem. Então, um coração do babuíno numa criança, isso faz 40 anos e o resultado não foi bom. Então, para vocês terem ideia, a ciência procura por esse caminho há mais de 4 décadas. E esta cirurgia, com o coração de porco, eles prepararam geneticamente o porco e abro um parênteses, que o coração de porco tem uma semelhança muito grande com o coração humano. Então, do ponto de vista técnico, é bem possível, tecnicamente, você transplantar, tirar o coração do porco e suturar no coração do homem. Obviamente, com essas modificações genéticas, o que se visou é evitar ou minimizar a rejeição, porque tecnicamente você faz um transplante, o problema é a rejeição no período pós-transplante. Evidentemente deu certo e isto, se continuar com esse caminho, vai revolucionar, obviamente, todos os transplantes, mas no caso o transplante cardíaco, que você imagine que se o problema é doador, nós não teremos nas próximas décadas, ou próximas sei lá quando, porque a ciência caminha rápido, nos próximos anos nós não precisamos, ou não precisaremos só a dependência do doador, teremos esse coração de porco, por exemplo, disponível. Então, a cirurgia do transplante, que muitas vezes, como disse, as pessoas esperam, tanto nas UTIs ou fora de UTI, durante anos, e acabam falecendo antes, a cirurgia passará a ser eletiva, né? Salvando, evidentemente, milhares e milhares de vidas no mundo inteiro e no Brasil. Doutor, o paciente, né, Bennett, ele foi considerado inelegível para um transplante de órgão, mesmo de coração, exatamente porque ele estava numa situação muito grave de saúde, né? Então, é como se os médicos avaliassem que ele poderia não sobreviver mesmo depois deste transplante. Isso é uma situação que acontece quando se há uma escassez, né? Quando você tem que determinar que tipo de paciente que receberia um coração ou qual paciente teria mais chances de sobreviver com ele. E neste caso, contar com um coração de porco, por exemplo, ou com um avanço científico nesse sentido, possa exatamente salvar mais pessoas que seriam inelegíveis, como Bennett foi no início do processo? Sem dúvida nenhuma.
Principalmente você tem pacientes na fila de transplante, ou muitas vezes eles até saem da fila de transplante porque não há compatibilidade em relação aos doadores, né? Então, tem pessoas que vão até para o caminho do chamado coração artificial, porque é a única solução que se tem paralelo ao transplante cardíaco, que é um método, evidentemente, que existe, é um método muito caro, mas tem pacientes, como você mesmo falou, que eles não são elegíveis aos protocolos da fila de transplante convencional. Então, evidentemente, se você tem uma alternativa como essa, né, de um coração de porco, você vai salvar muitas vidas. E, de novo, você vai salvar milhares de vidas, porque, como disse, falta doador de órgão, né? Então, as pessoas esperam anos e muitas vezes não resistem anos de espera na fila de transplante. Isso, sem dúvida nenhuma, vai, se continuar dando certo, e espero que continue, vai revolucionar o tratamento do paciente com insuficiência cardíaca, o tratamento do transplante cardíaco no mundo inteiro. Essa possibilidade de transplante, doutor Kalil, ela é mais viável aqui para a gente no Brasil? Vamos falar, quem está assistindo a gente precisa de um transplante de coração, está na fila de espera, familiares. Qual é dá para falar em a médio, curto, longo prazo para a gente ter essa viabilidade aqui no nosso país? Bom, depende muito da gravidade do paciente. Entre os pacientes, existe uma fila única, de novo, o transplante cardíaco é via final, é a última alternativa, muitas vezes, para a sobrevida do paciente, porque são pacientes com insuficiência cardíaca, significa o coração muito fraco, e a única solução seria o transplante. E existem pacientes na fila de transplante que estão mais estáveis, então eles esperam em casa, e os pacientes mais graves. Evidentemente, os pacientes que estão mais graves, internados em UTIs, precisando de suporte mecânico, que tem vários tipos de suporte mecânico, eles são prioridade na fila de transplante. Então, evidentemente, tem prioridade. Mas, como se disse, existe uma fila, a prioridade são os pacientes mais graves, internados, né? E que tem poucos dias, às vezes, de sobrevida, mas o que falta é doação de órgão. O Brasil está, de novo, muito aquém da doação de órgãos. As pessoas precisam doar órgãos, né, para salvar vidas, não só do coração, como outros órgãos também. Não existe a cultura da doação de órgãos. Mas, como falamos, existe uma fila, essa fila é única e se respeita critérios de gravidade. Evidentemente, surgindo uma alternativa como essa, isso vai ser uma grande vitória da ciência, salvando milhões e milhões de vidas. Doutor, eu tenho duas curiosidades. Quando o senhor fala de modificar geneticamente para que o implante sirva para uma pessoa, o que isso quer dizer? E uma segunda questão, partes de animais para implantes de humanos já são comuns? Por exemplo, válvulas cardíacas de porco já são usadas para transplantes? Isso significa um avanço, ou seja, estudar que é possível aproveitar cada vez mais partes e, neste caso, o órgão como um todo? Por exemplo, válvulas cardíacas, cirurgias de válvulas, de pericárdio bovino, pericárdio de porco, existem há décadas. Então, a grande maioria das cirurgias de troca de válvulas, o coração é uma cavidade, é uma bomba de músculo que bombeia sangue no corpo inteiro, dividido por cavidades. E quem divide são portinhas, que são as válvulas. Então, isso se usa há muitas décadas, a troca valvar por válvulas de material biológico, de boi, de porco. Isso já é uma rotina na cardiologia do mundo inteiro e no Brasil. O grande problema de você fazer um xenotransplante, quer dizer, como falei, tecnicamente o coração de porco se assemelha ao do homem. Então, do ponto de vista de sutura, de cirurgia técnica, não tem tanto problema. O problema é a rejeição, né? Então, e durante muitos anos, o problema do transplante cardíaco era a rejeição. Você tecnicamente colocava o coração do doador no receptor, a cirurgia ia bem e o paciente ia a óbito por rejeição. Claro que isso evoluiu muito, hoje nós temos drogas que impedem a rejeição. A sua primeira pergunta em relação a esse coração modificado, esse coração trabalhado geneticamente, dois pontos. Primeiro, diminuir ou evitar ou minimizar a rejeição.
Isso é uma grande avanço da genética. Segundo, há um receio das doenças, por exemplo, do animal sendo transferidas algumas viroses para o homem. Então, você transfere um coração para o homem e o paciente não resiste, teoricamente, por algum vírus. Então, tudo isso foi muito pensado, como eu te falei. Há 40 anos atrás se tentou o transplante de um balbuíno numa criança. Não deu certo. 40 anos. 40 anos se passaram e esse sucesso dessa cirurgia para minimizar a rejeição e também minimizar, teoricamente, a transmissão de qualquer doença do animal para o homem que recebeu esse coração. Podemos continuar? Doutor Khalil, só mais uma questão. É possível que os pacientes também tenham acesso, por exemplo, a outros órgãos? Há também pesquisas que mostrem que outros órgãos de animais possam se assemelhar a órgãos humanos e serem usados também? Com certeza. Isso abre caminho para vários tipos de transplante, né? Dos chamados xenotransplantes, não só o coração, como vários órgãos. Então, a ciência caminha a passos largos e a prova foi essa cirurgia, não só do coração, como provavelmente você vai abrir um leque para vários órgãos, né? Com isso, você, obviamente, vai salvar, como disse, milhões e milhões de vidas, não só pacientes esperando transplante cardíaco, como outro tipo e qualquer outro tipo de transplante. A ciência caminha a passos largos para isso. Dr. Khalil, muito obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN. Eu que agradeço.